Olá! Olá! Uma semana! Nossa, senti até saudade. De uma semana é tempo, hein? A gente nem tá falando mais durante a semana, não dá tempo. É ruim, eu acho ruim. Ah, Eu então fico vamos sem gravar mais tarde. agora. Gravar mais. Mas não tem tempo, né? E como que você Tem- é mesmo? É porque hoje a gente está gravando na sexta-feira. É, por isso que Normalmente a gente. demorou, essa impressão de demorar. Mas em compensação, semana que vem já vai ser na segunda ou terça. E aí, como é que tá esse progresso também, né? Como é que você tá? Eu tô bem. Você tá Eu bem? tô bem. Você perguntou como é que eu tava, né? Tô me Como que sentindo bem. Tô me sentindo bem. algum Sextou, né? sexto, alguma coisa que você quer trazer antes da gente começar? Não, não. A semana foi meio puxada aqui. Só isso. A semana foi uma semana. Tá acontecendo uma semana atípica desde o eclipse. Não sei se você tá percebendo, tá sempre atípico. Mas é isso. Bora? Quer dar um exemplo? Porque é atípico que alguma coisa aconteceu, porque aqui tá acontecendo tudo. Não. Clientes desmarcando horários, tendo que remanejar, e aí fica uma luta para poder, na mesma hora que você precisa de um novo horário para o cliente, outro, o que estava naquele horário já liga e fala, ó, troca meu horário, e você já vai. Eu sei que ninguém ficou no mesmo horário, mas todo mundo foi atendido. Só que isso gera um transtorno, né? Que você programou para atender direitinho e você querer atender todo mundo, e tem cliente que realmente precisa do atendimento toda semana também, então. Mas é isso, conseguir cumprir com todas as tarefas. E E você? eu vou trazer uma coisa que aconteceu semana passada, quando a gente estava fazendo a nossa live. Eu Foi acho que durante a live? sim, Quero sim. saber, quero saber. Quando eu estava falando sobre vidas passadas, porque eu trabalho com vidas passadas. Hum, Eu acesso, eu gosto de trazer muito isso no, na minha sessão. E você falou, ah, mas não são todas as pessoas que acreditam. E eu sinto que na hora que falou isso, eu respeito quem não acredita. Inclusive, convido marcar uma sessão para gente talvez uhum, mudar essa ideia, explorar uhum, isso. Mas na hora, foi como se uma coisa em mim tivesse uhum. contraído. Olha, e o que que isso queria dizer, se for olhar? O que que o sentimento você acha que estava querendo dizer? Não, e era isso que eu queria trazer, que vai ser o nosso tema da semana. De Quantas hoje ou da vezes, semana que vem? quantas vezes na nossa vida, eu vou falar na nossa, você pode até me falar se você já teve, que a Uhum, gente parou, não falou alguma coisa com medo de como vai ser recebido ou não uhum. entendida ou que não cabe e a gente contrai, tipo, "Ah, eu falei alguma É, coisa errada." eu já senti isso já quando eu não acreditava. Mesmo quando eu estava trabalhando, né, fazendo parte das equipes, né, de varredura psíquica, né, trabalhando com espiritualidade, trabalhando mediunidade, foi bem lá no início. É engraçado, né? É o ver para crer, né? Hoje eu creio para ver, que é diferente do ver para crer. Santo Tomé. Mas lá no início, assim, ó, a gente vai amadurecendo e a gente começa a ver que a gente começa a não acreditar mais, a gente tem certeza. E essa certeza ela é interessante. Agora, me instiga um pouquinho, né? Porque você sente isso, né? Quando você falou assim, a expressão parece que era assim, meio contido. O que é isso? Né? Foi, Então, não era, medo de falar que você falou. Eu nunca tive medo, né? Eu apenas assim, tem uma área que eu não gosto muito de estar falando, porque eu sou meio que assim, se for workaholic, sou meio que workaholic em tudo, assim. Então, eu sou ufólogo, eu sou arqueólogo, eu sou historiador, só que eu gosto de estudar coisas antigas.
E aí, uma coisa que eu não toco muito no tema é sobre ufologia, que eu acredito total, já conversei com os caras já, então eu acredito total nisso. E eu não trago esse tema muito porque as pessoas pode até falar que é preconceito, não é, mas não é, porque muita gente, como não acompanha e não tem, não teve experiências, prefere descer a lenha. O próprio CRP, ele não permite a gente estar abrindo muito essas questões, né? Então, eu também prefiro não misturar, é muita informação. Então, eu até já fui sugerido para abrir um canal, né, no Instagram, só para falar disso, que é muita coisa. É muita Mas essa coisa. semana surgiu, né? Surgiu aquela. Desvendaram, né? Sobre o que há embaixo, possivelmente, da pirâmide, por exemplo. Isso não é novidade para mim. Há 30 anos a gente já sabe que tem as cidades embaixo do Egito, a gente já sabe que tem um monte de coisas. Por que é proibido você tocar na pirâmide, né? Chegar lá e subir, escalar a pirâmide? Por quê? Né? Agora, muitas informações, assim, que eles não deixam a gente acessar porque vai mudar o panorama da humanidade. E principalmente esse panorama manipulador, né? Que a gente sabe que usa religião, usa misticismo, usa cultura, usa tudo que é possível usar para manipular a humanidade, tirar ela do rumo da evolução, o sistema vai acabar fazendo. Então, assim, isso não tem como não existir uma consciência, bem como não tem como não existir memórias cósmicas, memórias de outras vidas, né? Isso aqui para a gente já não é mais assim duvidoso, já é real. Então, quem está assistindo aí pode assustar com isso, né? E Mas é só experimentar, experimenta no seu tempo, né? Ninguém assim foi anos e anos e anos para eu acreditar. Agora é fato, né, que o cliente meu, que ele é mais espiritualizado, ele consegue um processo muito mais rápido, né, do que aquele que chega, eu não acredito em nada, eu sou ateu e tal. Tudo bem, respeito demais e atendo. A gente tem a cura do mesmo jeito, mas leva mais tempo. Mas é tão bom, tipo assim, no Teta Healing a gente fala que a gente tem uma linguagem para até falar para uma pessoa que se diz ateu. Aham. Eu gosto de trazer essa linguagem. É bom também, às vezes, trazer uma linguagem que. E eu quero saber melhor e melhor como comunicar de uma maneira que todos nós podemos entender. Uhum. Mas é que eu, É na um hora, desafio, né? É um grande desafio. mas na hora que eu percebi isso depois. Que na hora você, não, não são todas as pessoas que vão acreditar. E eu vi que na hora, Mas eu. não são mesmo, não são Mas mesmo. assim, tudo bem. E isso tudo bem. Não é isso que eu falei assim, mas eu quero. Foi o jeito que meu Você corpo recebeu. reagiu na hora. Foi tipo assim. Foi tipo, Tá, você sentiu. Aí você acha que foi provocado pela minha fala? não, não foi a fala. Isso são as coisas, tipo. Às vezes eu sempre tive umas ideias meio fora. Ah. Umas ideias um pouco diferentes. Tá, então divide com a gente. Eu tô curioso para saber. Você vai levar para a posteridade? Como é que é? Sim, essas coisas vão sair nos próximos, nos próprios, estão Tá. por vir. Mas sabe Aham. quando. E eu acho legal, porque meu avô já me falou isso. Quando eu era pequenininha, ele fala que todo mundo fazia de um jeito, eu ia lá e fazia uma coisa de um jeito completamente diferente. E o dia que ele me falou isso, eu fiquei pensando. Falei assim, ai, meu, não podia fazer igual todo mundo, não. Ia ser mais fácil. Se fosse para fazer igual todo mundo, você ia conseguir, não ia? É, mas aí, tá vendo? Esse que é o negócio, na hora que vai fazer as coisas, tipo, sabe aquela história? Nossa, olha que me veio de novo. Meu avô também fala pra mim muito, e eu concordo. Ele fala que unanimidade é burra.
É, Não, concordo, não é concordo. falar do contra, não. Não é falar do Não, eu contra. concordo. Mas isso instiga a aprender a explorar, né? Se não fosse ninguém tivesse atravessado o oceano, o mar ainda continua sendo tendo um final como se fosse uma cachoeira, Sim. né? Então, teve que ter exploração e curiosidade. Olha, você me falando aí, me vem quando eu era pequeno também, né? Eu tentava fazer diferente, né? E eu tentava, porque nem sempre dava certo. Mas era porque eu queria aparecer, né? Eu queria chamar atenção. Eu era o Salvador e eu tinha que chamar atenção. Eu tinha que ser o validar de alguma forma. Então, assim, chamar atenção na hora de executar. Mas eu era muito tímido, eu não gostava de aparecer. Mas se fosse para demonstrar habilidades, eu fazia de tudo. É É, interessante, né? sim. Para dar uma palestra, por exemplo, para lá na escola, eu morria de medo. Mas se fosse alguma coisa que eu já dar aula de dança, por exemplo, que foi o, né, que ele me libertou para isso, de dar aula para centenas de pessoas de uma vez, né? Subir em palco, viajar o mundo, né, apresentando, me libertou, mas eu queria ser diferente. Me libertou, mas eu queria ser sempre diferente. Por exemplo, que eu acho que eu já comentei, até mesmo para acessar a masculinidade, eu queria dançar tango. Eu não podia ser masculino, né? Eu achava que as pessoas iam me julgar. Mesmo porque eu estava no meio de um movimento muito forte, feminista, na época da faculdade. E aí, se eu subisse no palco para dançar, podia subir no palco porque era um artista. Mas depois que eu desci do palco, ele se transformava. Aí eu era fofo de novo, carinhoso com todo mundo. Mas aquela potência, aquela força da masculinidade ali, do tangueiro, né? Do homem dançando tango, né? Porque a imagem é essa, né? A mulher tem a parte dela que é muito mais complexa que a do homem, no tango é muito mais complexa, mas ela ainda assim é feminina, e ele dá o suporte, mas ela tem que deixar ele conduzir ela. Então era um lugar que eu podia conduzir, ser masculino, só que eu fui descobrir isso tem uns poucos anos aí, que era a maneira que eu achava, até eu conseguir descobrir que podia ser, e não precisava ficar usando máscaras nem interpretar nenhum papel. Que tem a ver também com resgate. Provavelmente eu resgato essa imagem de outras vidas também, porque sempre que eu estava no palco, eu me senti, falei, cara, eu já estive aqui. Sim. Tava aquela Olha, é impressão, isso. né? Como que nós não vamos falar de vidas passadas quando a gente sente essa familiaridade com uma coisa que estamos fazendo agora? Como o dia que você falou que se sente bem na Europa, né? Talvez você viveu o tempo todo com essas bandas aí. É verdade. Quem sabe? Voltando pegar os fragmentos que deixou pelo Mas mundo afora. vem cá, me bateu uma curiosidade aqui. Sim. É, como é que você explica esse movimento, né? Sua crença também de uma forma diferente, né? Que tem que ser diferente. Como é que você explica? Você acredita no movimento reencarnatório? Claro. Sim, Você acredita nisso? De sim, ciclos? sim. Como é que seria? É como o Espiritismo explica mesmo? Sim, o meu entendimento que eu tinha disso sempre foi do kardecista, né? Dos estudos. Mas daí vai mudando. Mas assim, acredito sim em reencarnação. E eu acho que eu vou reencarnar mais uma vez. Eu acho que eu gosto da vida aqui, É? né? Eu não quero Não mais não. Eu já agora, não. quero ir embora já logo, já resolver outras, quero viver em outros orbes aí, outras dimensões. Embora eu já não já Mas, viva alguns momentos em outras dimensões. sim, É, você falou um detalhe, né? Uma visão kardecista, que é a minha também, só que ele extrapola. Esse movimento ele extrapola quando se percebe a consciência, né, a consciência humana, que é que existe o nosso corpo, que existe esse avatar,
mas existe também uma consciência, é bem parecido com o próprio filme do Avatar, né? Eles colocam a consciência num avatar, num corpo. E aquela consciência, ela realmente existe. Sim, Só que ali é um corpo, só, o corpo está lá dormindo enquanto você empresta consciência para um avatar. Na verdade, é que essas ficções são muito interessantes, que elas são muito parecidas com a realidade. Mas para mim, a consciência, a gente vai só acessar ela e ter controle dela, ou controle não, né? Acessar e visitar ela de fato, à medida que eu vou evoluindo. Principalmente, a minha identidade. Eu tenho que ter minha identidade bem concreta para eu realmente acessar com plenitude, paz, calma, sem risco nem nada. Porque a consciência, ela está aqui. sim. Por exemplo, fecha o olho, fala, eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Ah, fala com mais vontade, mais tesão, Eu fala. sou muito feliz. Sou Ótimo. muito feliz. Pronto, agora fecha o olho de novo, mas fala sem abrir a boca, sem emitir sons. Quem está em casa pode fazer também. Pronto. Chega, tá bom, pronto, volta Mas você aqui. tem que me falar, abre o olho. Eu tava Tá bom, esperando. volta aqui. Tá bom. Mas você percebe que a consciência, ela fica clara quando eu converso comigo sem emitir sons? Sim. É como se opa, eu estou existindo agora. Opa, tem alguma coisa a mais, não é só esse corpo. Por isso, É um experimento interessante para as pessoas saberem um pouco do que é essa consciência. E é ela também que provavelmente é acessada ou contaminada, né, por traumas, por medos, por angústias, alegrias, amores aí que tem, raiva. E também bem como por essas energias, essas PSUBs, essas PIs, entendeu? Mas saber dessa consciência que eu estou aqui, quanto mais me identifico com a minha identidade, organizo ela, mais fácil fica eu sair, né? Tem gente que é águia, eu falo olhar de águia porque eu me transformo em águia. É como se eu saísse e conversasse comigo, né? Um adulto, mas é como se eu saísse e conversasse. Eu sinto para mim, a minha consciência, ela começa a ser até um pouco física e palpável, que é isso realmente a minha alma, né? nos meus estudos, assim, muitos anos, era o que eu meditava, tentava entender, tipo, integrar, era quando eles falam, you're not the body, you're not the mind, you're pure consciousness. Você não é o corpo, você não é a mente, você é pura consciência. You're not the body, you're not the mind, you're pure consciousness. É massa, né? É, e eu tentando entender isso, tipo, você desapegar de tudo. Eu sinto que foi uma trajetória legal, mas hoje eu consigo entender isso, mas eu gosto de, tipo assim, mas eu tô no corpo, então deixa eu cuidar do corpo. Sim, sim, a minha casa. É minha, exatamente, é minha casa. Eu gosto de me sentir saudável, não só corpo, alma, espiritualidade, mas é bom quando o meu corpo A sente. minha casa, né? Se você não limpa a sua casa, por exemplo, com o tempo você não vai nem dar conta de entrar naquela casa. Então, o autocuidado, né? Hoje você tá de batom vermelho, tá com uma blusa vermelha, tá com Mas colar, tá assim, você toda. sabe por quê também, né? Porque tem gira de Exu e Pomba Gira. Então, eu vou Ah, terminar é? aqui, eu vou para a gira de Exu e Pomba Gira. Eu estou com o meu melhor perfume Aí, tô vermelho. falando. Olha lá, tem uma pulseira ali, também tá toda. Fez a unha? Deixa eu ver, mostra a unha. Não, eu faço a unha, Ah, mas eu não passo esmalte. tá. Então, tem esse movimento que a gente faz de autocuidado, é a minha identidade, né? E me veio aqui uma lembrança agora, sei lá de onde que veio, mas veio, né? É interessante isso, porque da minha época eu me lembro direitinho da minha mãe falar assim, né? Minhas irmãs lá, quem eu fui criado, não sei quem foi ao certo,
falou assim, você só tem a sua imagem, você só tem sua identidade, não suja ela, né? E eu falo identidade, talvez a carteirinha mesmo, né? Você só tem a sua imagem, então cuida bem dela. Então, lá desde pequenininho, pobre, assim, é uma crença, né? E é uma crença que eu tive que quebrar. Pobre só tem a imagem, então cuida da imagem. E eu escutava isso. Tem a ver com eu começar a fazer autocuidado. Inclusive, achar, teve uma época que eu falei, se eu tenho que cuidar da imagem, eu tenho que ter mais habilidades. E um dos momentos eu mexi com a dança, né? Trabalhar com dança. Porque com a dança você cuida do corpinho, né? Você vai tomar banho, você passa já a se preocupar com o corpo. Ah, será que eu esfreguei o ombro? Será que eu lavei a popinha, né? Será que eu... Entende? E é uma das maneiras de autocuidado, de autoconhecimento. Eu começar a me palpar, eu começar a me cuidar, tocar, né? E aí eu começo a perceber que eu existo também. Sim, nós É o autocuidado. existimos, nós existimos. E precisamos manter esse corpo muito saudável. E me veio um caso aqui que eu posso contar da espiritualidade. Eu tenho que cuidar muito bem do meu corpo, com alimentação, com exercício físico, com tudo, até mesmo para suportar, para poder ajudar e auxiliar no desenvolvimento dessa consciência, dessa alma, Assim, né? nós estamos muito conectados com o que está acontecendo. Eu, inclusive, falei para uma pessoa que eu sinto, eu estou sentindo umas energias, umas coisas estão acontecendo que eu falo, eu sinto que eu treinei a minha vida inteira para me conseguir sustentar e sentir essa energia que está acontecendo agora. Eu quero trazer isso porque é igual falando desse eclipse de agora, esses eclipses de Uhum. Netum, Uhum. esse outro que estava falando muito de identidade, que era para tipo assim, liberar essa identidade e deixar. Olha, o mundo tem que ficar muito esperto. Falo o mundo que eu falo a humanidade. Acorda ou acorda. Você não tem mais tempo. Ou acorda, desperta mesmo. Acorda do coma. Quando eu falo acorda, é despertar de um coma. Por quê? Não é que você está num coma, mas quando você se sentir desperto, você vai ter a impressão que você estava dormindo 12 anos, 15 anos adormecido. E aí não é para você sofrer, não, que perdeu tempo, não. É porque você precisava disso também, Uhum. né? Tem gente que já está pronto e não sabia, né? No grupo de pesquisa, tem gente que está lá há 30 anos lá ralando, era aquele brejo, barro, não tinha alojamento, não tinha nada. E aí aquelas, sabe, o carro atolando e todo mundo indo para preparar o centro de pesquisa. E aí chega, aí os caras falam assim, ó, os próximos que chegarão estão prontos, eles não precisavam estar passando por essa, Sim. ficar sem tomar banho, ficar de barraca no barro, fazendo treinamento aqui, eles não precisam disso, eles já estão prontos, eles vão chegar prontos. E realmente, né, as pessoas que chegam hoje, eles chegam, eles destravam, desbloqueiam, e as habilidades, tudo começa, dispara, sendo que outro que tem lá 30 anos treinando. Eu gastei 30 anos, né? 15 anos para ter um contato, por exemplo. Outros não. Outros já chega lá naquele primeiro dia, ó, vai lá para tal ponto energético, lá vai acontecer isso e isso, você só vai lá acompanhando o cara e fica lá, olhando o cara lá, desfrutando, sem que eu gastei 15 anos. Então, assim, hoje eu entendo muito bem e agradeço. Nossa, valeu a pena minha correria, porque essa pessoa está me representando. Então, uma pessoa nova chega, não conhece nada daquilo, e você enaltece ela, colocando ela num lugar de que, olha, valeu a pena o meu trabalho. Tem uma pessoa que está pronta, que vai vai me representar bem. Então, tudo isso não é fácil para as pessoas, porque o ego, oh, ego, a gente vai Nós sempre vamos, voltar. não, nós vamos fazer um só para falar de ego. Então não vamos entrar Eu, hein? nessa ainda hoje, não. Não vamos, não. Antes da Mas gente vamos continuar, retornar. vamos. Eu ia falar, eu Vamos anotei aqui, porque eu anotei uma pergunta para refletir, Opa, que era essa, que ó. era muito por volta desse tema. Peraí, só um minutinho. Você concluiu essa parte que você falou aqui? Falou, parece que está pronta no momento, tá tudo certo, e eclipse e tudo. Aí eu fui e cortei, eu acho. Não cortei, não?
Não, era mais isso. É porque tem muita energia acontecendo, então a gente tem que cuidar do corpo também. Era mais isso, para a gente conseguir sustentar essas mudanças, esse despertar, essas energias, integrar toda a energia que nós temos, toda a nossa possibilidade que podemos ter para existir com totalidade. Posso acrescentar nisso? Claro, por favor. O principal é exercício físico. Porque para eu aguentar e suportar tanta carga elétrica, tanta informação, também é transferida por frequências altas, por frequências de cargas até elétricas físicas. O meu corpo tem que estar com mais músculo do que bainha. Então, assim, eu tenho que estar pronto para distribuir melhor as cargas nas minhas células, que são mini cérebros que Uhum. ajudarão no processo. Se eu ficar preso só o cérebro aqui, eu não consigo. O meu corpo, ele irradia, ele é uma antena também. Então, eu preciso estar bem fisicamente e não intoxicado, né? Intoxicação também. Um Era dia a isso. gente vai falar sobre isso também. Agora eu vou ter que falar um negócio porque tá na minha cabeça, senão. Fala, então. É Pode que você falar. falou da pulseira. Esse aqui é meu amuleto de Exu. Olha, E aqui essa pulseirinha vermelha é que no dia. Esse ano eu passei. Ano passado eu passei. vermelho, peraí, não É, dá para ver no vídeo. Põe ah, a mão, taca ela. Ah, agora deu para ver. eu não tiro no. Tipo assim, eu não tiro. Eu comprei no dia do meu aniversário, numa feirinha lá no Rio de Janeiro. Porque assim, desde que eu nasci, foi a primeira vez que eu passei meu aniversário na Isso. cidade que eu nasci. Ah, eu acho que eu lembro de você falar isso. Eu lembro de um post você falando. Sim. Olha, parabéns. É, não, mas assim, nós mudamos o Você assunto um não- pouco, mas é que eu queria trazer isso. Ah, mas você foi porque você conseguiu se permitir dessa vez, né? É, mas assim, vamos voltar aqui à pergunta de reflexão. Eu ainda escrevi em inglês. Uhum. Self-refle- self- Self-reflection question. Where have I been holding me back? Aonde que eu tô me segurando? Aonde Ouve. que eu tô segurando É. a minha voz, minha Hum. verdade, meus desejos, por causa do medo de ser muito ou de não ser boa o suficiente. E profundo e muito bem colocado também. Assim, é melhor quando em inglês, mas é que eu traduzi aqui. Eu sinto, eu vou falar o que eu estou sentindo, Sim, tá? por favor. Eu sinto que a pessoa tá. Não é só ela se reprimindo, parece que algo a reprime. Parece que algo muito forte a reprime. Se não for dessa vida, talvez de outro lugar, mas tem algo além dela mesma, tá? Parece que ela não se sente tão suficiente e o medo de ser julgado. Por isso que eu quero estar sempre preparado. É aquilo que a gente fala, vai com medo mesmo, mas assim, parece que a pessoa nunca está tão preparada e ela fica com medo de ser julgada. Talvez ela Medo de pode morrer, falar. porque a gente acha que, tipo assim, que o pior é o morrer, né? É, Pior. Sim, e morrer e não viver a nossa verdade. Morrer e não expressar toda essa coisa maravilhosa que nós somos, que somos nós. repete mais uma vez essa frase, essa pergunta. Qual? É uma mulher? Não, essa pergunta eu que A escrevi, reflexão. Você que escreveu? escrevi ela. É porque Pergunta de novo. é muito sobre eu escrevi assim, self-reflection question. Ok, Pergunta para refletir. ok. Aonde eu tenho me segurado, aonde eu tenho segurado minha voz, minha verdade, o meu desejo, por conta do medo de ser muito, to being too much, or Aham. not good enough, ou não boa o suficiente. Mas não parece ser você de agora. Pode ser uma vibração que você capta.
Mas de qualquer forma, você pode usar esse olhar. Quando você costuma sair de você, você vira uma borboleta ou uma águia quando você quer se olhar de fora? Eu não sou borboleta nem águia, não, quando eu olho de fora. Eu acho Sim. que é só uma visão, mas eu Foi não. só uma sugestão. Foi só uma sugestão. Se você fosse um. Eu gosto dessa se você fosse. Isso é da Cláudia, eu falava muito isso, a Cláudia. Se você fosse, então, é, um ser, um animalzinho, ou algum animal que fosse sair de você para olhar você, qual seria? Tá olhando de fora. Aquela câmera que olha, tá te espiando. Gente, é uma águia, né? É porque é muito alto, voa muito alto. Uhum, É uhum. muito. O legal da águia, dessa visão aí que você tá vendo, é a visão que você enxerga o mundo, não é só você, e você no mundo. E aí você no mundo, enquanto águia, pode observar se realmente tem algum problema ou não se expressar. Mas esse que era o negócio, esse que é o convite. Porque às vezes, quando a gente fala de movimentos, estagnação e movimentos, quando a Uhum. gente se sente que a gente não está mais no lugar, when we outgrow nosso environment, quando a gente cresce do nosso ambiente. Faz sentido isso? Claro, claro que faz. Você é acumuladora? Hoarder, Ou não. não? Não, Eu mas não já gosto de, foi? mas eu não gosto de perder coisa. Nem Aham. uma taxinha de brinco. Eu Quando dou. você, quando você falou. Aí tá parecendo mais é perda de controle. Eu não tenho É, controle das minhas coisas e fico irritado quando eu não tenho controle. Tá parecendo, não sei. é, Mas assim, isso volta daí que é o aqui, volta. legal. Não, mas assim, Ah, falando isso de hoarder, eu não sou, porque assim, desde 2000 e... Quando eu comecei a mudar muito, eu não acumulo coisa, porque é igual, eu mudei pra cá com duas malas. eu tenho um perfil diferente É, e veio aqui. Eu fui acumulador de coisas. E aí, eu resolvi dar um basta de acumular coisas. Mas aí eu descobri que eu era acumulador de muito conhecimento, queria acumular conhecimento. E aí, sabe quando que isso me tocou? Quando você falou que era viciada em processo terapêutico, que é a mesma coisa de acumular. sim. E assim, é fazer um processo terapêutico, terminar, antes de integrar, já estou marcando o próximo. Então, é assim, nem acabei de ler um livro, quer ler outro. Não, eu leio dois livros ao mesmo tempo. Ah, mas o seu QI é mais elevado, então é Não, não é outro. não. É porque às vezes cansa, sabe? Tipo assim. Mas termino, eu termino os livros, porque teve uma época que eu estava lendo quatro livros e não terminava nem. Tipo assim, não, deixa eu terminar um. É, então, né, eu não sei falar de você, mas eu sei falar de mim. Eu acho que eu nunca me contive, né? Assim, inclusive as pessoas tinham que me frear. Deu corda pra mim, aí, me segura agora. Ah, Então, mas é porque eu tinha a necessidade de explanar pela criança livre, né? Então, quando eu tinha oportunidade, eu falava demais. E quando eu tinha permissão, na verdade, né? Não minha, de outras pessoas. Mas essa ideia, né, de medo de se expressar, de ser grande demais, ou pequeno demais, de morrer. Tudo isso é um medo de ser julgado, é a questão da imagem. Né? Isso é a minha imagem, meu poder, minha autoimagem, minha impressão que eu tenho da minha imagem. E aí eu tenho medo. Será que eu estou qualificado o suficiente? E hoje a gente fala assim, foda-se.
né? Foda-se, não é? Eu acho que aquele ninja, que é o ninja, aquele cara lá, jogador de basquete, ele fala assim, o poder, ele fala o poder do foda-se, você vai morrer de rir. Eu tô adorando isso, porque hoje nossa live foi para tudo quanto é lugar. Foi. Tem a ver com a resposta da pergunta, né? Se eu tô, a gente começa a chegar a um ponto que tem que realmente parar de esperar o que as pessoas estão se preocupando com a gente ou não. Tem tanta coisa, aquilo que eu falei, o despertar tem que acontecer, ou de uma forma ou de outra. Então não dá mais para eu ficar de mimimi, de conversinha, não. Ah, eu quero tanto emagrecer. Mas Tá, o que você está fazendo para você emagrecer? é isso que eu ia falar. Você me falando isso, me veio uma coisa que eu estou trabalhando em mim agora. Ótimo. Quer dividir? Quando- Vou dividir. E assim, eu tô tentando fazer isso com morosidade, porque eu agora tô querendo ter mais responsabilidade. Nesse Uai, não é sentido, responsável, calma, não? calma. Tipo, nesse sentido, você falou assim, a pessoa quer emagrecer, Uai. mas Aham. quem vai fazer isso sou eu. E eu não tô falando isso só com coisa externa, não, com coisa. Eu acho que é coisa. É tipo assim, é eu. It's my responsibility. É minha responsabilidade de fazer essa virada de chave, se faz sentido. Faz, não, é menina Eu tô virou no mulher. processo. Eu tô no Menina processo. virou mulher, menina virou mulher e o adulto sustenta a mulher, né? O adulto fala assim: agora você vai ficar na mulher. Mulher tem que ser a mulher, se não é mais menina, não dá mais para ficar brincando. Tem que fazer, vamos fazer. E olha o tanto que você ganha mais benefício fazendo do que ficando parado. Aí eu trago a responsabilidade para mim. E esse é o autocuidado, é a identidade que a gente está falando, a casa, né? O cuidar da casa, para sustentar essa consciência, que está tudo conectado, mas ao mesmo tempo te dá liberdade, livre-arbítrio, de escolher a hora que você quer. O problema é que agora ou Repete, vai ou repete, vai. repete essa parte. Da Uau. casa do livre-arbítrio. Falei da casa, que nos dá livre-arbítrio de cuidar ou não da casa, de ser mulher ou continuar na menina. Ser mulher A vai me dar casa que mais nós estamos resultado. falando É é. o corpo. Sim, sim. É o corpo, porque se eu não cuido da casa, eu não remeto ao cuidado da consciência. A prolongar mais tempo nesse mundo para essa consciência aprender mais, desfrutar mais, dividir mais, transbordar mais. A consciência Nossa, precisa desse corpo bonitinho e limpinho, concorda? sim, Quando eu falo bonitinho e limpinho, eu tô falando de autocuidado, sim. né? Não é ficar. Eu não tenho carência, eu não posso ter carência. Porque eu não posso me fazer um autocuidado para ver o que que as pessoas vão olhar nessa casa minha, Esse negócio esperando que você ser da carência, validado. essa coisa da carência é parte de escassez. A gente tem essa crença Também, de escassez, também, mas tipo, será? algo me falta. A carência normalmente ela vem porque eu tive uma formação cognitiva lá embaixo, lá quando eu era pequeno, era muito limitado. E o pão é pão, água é água, pedra é pedra, era desse jeito. E aí eu senti eu fui levado para a escola, quem nunca passou por isso? E aí me deixaram na escola com pessoas que eu nunca vi na vida e fala de tarde vem cá e te busco. Que eu vou saber se vocês vão vir cá de tarde me buscar? Até aí já gera um abandono ou rejeição. Aí já, isso aí já, você imagina o tanto de outros momentos, né? Que o papai e mamãe deixou a gente lá e a gente tinha uma cognição limitada e acredita só naquilo. Só que eu estou sofrendo dor de abandono e rejeição. É um exemplo só, É, analogia. não, eu ia falar, mas eu ia trazer essa. Nossa, eu gostava tanto de ir pra escola, Hum. sabe? Eu gostava É, muito. mas seu avô falou que você era diferente, aí tinha que Eu ser. gostava demais de ir na escola. Eu amava escola. Eu te vendo lá na escola e fico imaginando assim, como é que seria você lá na escola. Olha, você provavelmente foi um espírito livre, né? Que depois fica reprimido. É isso, daí vem na nossa pergunta, aonde que é que nós estamos segurando o que a gente quer falar, o que quer expressar? Eu só falo isso porque uma vez
um guia me falou isso, que eu ainda, tipo assim, é aí que eu quero tomar responsabilidade. Eu ainda não estou vivendo a vida que eu quero viver, por eu não estar fazendo o que eu quero fazer, com medo de não ser, tipo, aceita ou vista de uma maneira pela família, o que já é diferente, né? Tô sendo sincera. Até quando eu rapei Uhum, o cabelo, tipo assim, minha avó e meu avô ficou doido, né? uhum. Não Mas é por conta entenderam, não por conta- entenderam, me julgaram. mas é o movimento deles. Sim, mas assim, é por isso que eu tô falando. Aonde eu ainda estou me segurando, é isso que tá entrando essa fala, entendeu? Que eu ainda Você estou me falou segurando em aí, algum lugar. você falou aí, você sabe nadar? Sim. Sim, eu tive agarrado numas raízes, né? É, e sei lá, flutuando, segurando as raízes. E alguém ali para baixo falando: solta as raízes que tá tudo certo, estamos aqui te esperando. E você não solta as raízes. Mas se você soltar, você vai ver que pega na cintura a água. E agora é a hora, porque essa Eclipse vai liberar isso. Olha. Eclipse, vou confiar, porque falou assim que Eclipse não é. Eu gosto muito do Chris Corsini. Ele é um Aham. astrólogo médium, ele canaliza as mensagens, adoro. Ele falou que época de eclipse não se manifesta, você só confia. Eu tô confiando. Confia, confia e assim, confia em você. Você vai ser julgada de todo jeito. Eu sou julgado de todo jeito. Ah, ninguém vai agradar todo Eu não mundo. tô rindo, não, eu tô rindo, tipo assim, somos. Tipo assim, eu não sei você, mas somos. Eu Gente, sou julgado o tempo todo. E assim, o tempo não, ó, tem todo. gente que vai falar tem gente que vai falar que o seu batom tá carregado, tem gente que vai falar que a sua pulseira não combina com o seu braço, e vai ter sempre alguém que vai julgar. Então, assim, Não, desculpa. mas não Então, pode falar. Mas tem assim, que eu deixar de sinto. existir. Se você não quer existir, então não entra na brincadeira. Não, eu quero muito existir. Eu aprendo Então, tanto, tipo assim, inclusive trabalho. Nossa senhora, eu me sinto julgada o tempo todo. Eu sou ah, é? gigante, né? Eu sou mulherão. Ah, é? Então eu Mas fico você julgada. você é julgada ou invejada? Eu vou falar julgada. Que inveja, Hum, cancelo. Eu não acredito hum, nisso. Cancela a inveja. uhum. Quando eu falo inveja, normalmente o julgamento, as pessoas julgam porque elas estão vendo no outro que ela tem vontade de ser e Por não i- tem coragem. É mesmo como se fosse uma projeção, né? Mas tá vendo? Por isso que é o legal. Por isso que, nossa, e isso que é uma coisa, uma virada de chave enorme que a gente faz no Theta Healing, é sobre isso. Ao invés de invejar, usa como inspiração. Porque todos nós temos a capacidade de ser o que nós queremos ser. Você é julgada pelos clientes, Não. inclusive os clientes devem achar você muito exótica, então. Não, exótica. Olha que horror. Tipo assim, eles falam que isso, quando eu morava nos Estados Unidos, era uma palavra que eu escutava muito. Ah, Exótica. é? Exótica é animal, é um papagaio exótico. Então, Tipo, pelo amor de Deus. Ai. mas não é, é a maneira de expressar. Você se expressa como você se sente bem. É, e sabe o que vai Você ser está um tema? vívida hoje, né? Se expressa com vivacidade. Sabe o que vai ser um tema legal para a gente trazer? Sim, para a Juni, mulher, para o homem, o autocuidado, a autoestima. Vou te contar uma coisa bacana. conta. Eu fui para uma roda de samba lá no praia, sem camisa. Imagina. Sentindo uma delícia. Não, um calor desgramento. Se Não, sentindo uma delícia. Como que você estava se sentindo? eu não tava até as mulheradas começar a chegar perto, esbarrar sem querer, passar a mão sem querer, tirar a casquinha na hora de dançar, E você tava essas de... coisas. E tudo bem para você isso. Me sentindo tão.
Então, mas, né? Mas a gente está falando, eu tenho Perdeu, certeza, perdeu, eu tenho perdeu. certeza, é, eu tenho certeza que num outro momento, assim, uma coisa é você ter vontade de fazer, de ser você. Quanto mais isso acontece, mais eu estou expressando a minha identidade. Quando Sim, você me conheceu, eu ainda estava com a cabeça raspada, né? Eu precisava de um motivo para raspar a cabeça, entende? Apesar que não, assim, teve um motivo, mas se fosse, eu já estava querendo cortar o cabelo mesmo, mas não precisava raspar igual eu raspei. Eu raspei porque tinha um motivo particular ali. Mas hoje, eu não tenho problema nenhum se eu falar assim, ah, vou raspar a cabeça, né? Eu não tenho problema mais nenhum. eu te conheci de cabelo longo, não? Não, moça. Sim, Não, acho que tinha né? acabado de raspar a cabeça. Na identidade, você tava de cabelo longo, daí o dia que você raspou, eu não te vi, não. Até comentei no seu Instagram, falei assim, ó, cortou o cabelo. Ah, então acho que foi nos dias seguintes, então. Foi tipo umas, eu não Foi sei, nos dias tempo, seguintes. a gente pode trazer isso, tempo, espaço. Tem a ver com, assim, eu primeiro me aceitar. Mas olha só, tem uma questão de me preparar, mas antes eu nunca estava pronto, né? Eu vou tirar a camisa, mas é um exemplo, né? Tira Eu a quero tirar, camisa. quero tirar a camisa, tá? Mas eu não vou tirar porque eu me sinto gordo, né? Então, assim, e nunca, a gente nunca, a não Posso ser que você vá falar, para uma rapidinho, dieta, né? Faz um treino deixa mais agressivo. eu tô interrompendo. Sabe o que que é a melhor coisa para ajudar alguém com isso? Entra no CrossFit, porque não se faz CrossFit de camiseta, não importa. Não Aham. importa. Você vai no CrossFit, tirar a camisa. É uma ótima maneira de se sentir. Te E contar o quando dia que eu faz fui muito fazer calor, CrossFit. ainda é colocar short curto, porque a gente sai de lá pingando. Contar a minha experiência no CrossFit. Eu fui uma vez, foi a primeira e última. Aí os gays começaram a me encantar, mas com força. Eu acho que eu não dei muita sorte o dia que eu fui. E aí eles começaram a dar de cima de mim lá. Três. Eu falei, mas não é Ó, possível, gente. É, abundância. é abundância. Aí eu não quis voltar lá mais. Aí eu falei, mas também assim, eu achei puxado. Na verdade, eu achei muito puxado. CrossFit ele puxa muito. O meu cardio não é tão bom. Se desenvolve, claro, o cardio. Mas não era tão bom. Mas foi muito cômico, sabe, assim, porque eu fico pensando comigo, eu não divido essas coisas, né? Eu não preciso dividir muitas coisas, eu fico rindo sozinho de mim, das minhas Então, daí agora ações. você vai dividir aqui, porque a gente está transbordando. Hoje eu tô adorando, porque a live foi para todos os lados. Pegou tudo. Foi super descontraído. E ao mesmo tempo, tem tomada de consciência. Sim, porque pode ser uma coisa que o Osho fala muito, é que ele fala, por que tanta seriedade? Ele gosta de trazer um pouco mais de laughter, de rir, tem a parte de ser sério, mas ele gosta de trazer mais também a parte, inclusive, todas as nas reuniões de noite que a gente tem lá, tem um momento que é para a gente rir, ele conta piada. E é assim, mesmo que a piada não faça sentido ou não tem graça, é para rir, é para rir, daí que a gente ri mesmo. Ai, Eu sou muito séria, tem hora que eu me acho muito séria, eu tenho cara de brava. tem a ver com essa frase que você falou. Uau. Toda a frase que você falou sobre, parece. Resumindo a frase, bom que eu já falo assim um resumo do sentimento de estar represado. Sim. Deixa sair, né? Eu tô deixando sair também aqui. Que bom, cara, dos nossos jeitos. E vai ser bom porque nesses próximos tempos nós vamos vendo as evolução que está acontecendo. Eu fiz um processo terapêutico que a mulher falava que eu tinha um fuck off na minha cabeça aqui. E aí as pessoas olhavam e já tava vendo já.
Mas assim, por muitas vezes, esse fuck off foi de muito suporte. Você já oscilou muito o seu humor? Não. Não? Nem nos momentos de TPM? Ah, eu não sei, esse último mês, vou ser sincera, minha menstruação desceu uma semana antes, por causa depois eu fui perceber que era por causa do eclipse. Eu tive DPM depois. Ficou tudo atrasado. Mas você consegue se amar, né, no meio de tudo isso. Não, mas é porque eu me conheço. Eu sei que, tipo, 4 dias antes de menstruar, não é dia de ligar pra ninguém, não é dia de conversar com o chefe, não é dia de fazer nada. 4 dias antes. Entendi. Eu já Tá aprendi fora isso. da pele, tá fora da pele. Isso tem a ver com identidade, de autoconhecimento. E autorrespeito, né? Eu me respeito ao ponto de vou ficar na minha, não é hora de interagir, Nossa, mas é eu adoro. introspecção. Essa parte hormonal, adoro, onde a gente pode até falar disso, porque, nossa, não muda tanto, não, mas esse negócio. Ai, nós estamos chegando no nosso finalzinho aqui, mas esse Chegou. negócio de emoção, de sentimento, esses, desde o dia, desde fevereiro, terceira semana de fevereiro, eu senti umas emoções bem profundas. Era um Eita, luto, eram umas lágrimas bem profundas, e eu não fugi dela, eu senti o que estava acontecendo. emergiu. Ficou raso, né? O campo estava preparado e emergiu a imagem. Eu E deixei. aí você lidou com isso bem. Mas me conta, nós estamos chegando no final. O que que é que você está liberando nessa Liberando? eclipse? O que eu estou liberando? Nossa, hein? Eu tô deixando um monte de autocobrança. Tem hora que eu me cobro demais. Tô deixando as coisas acontecer, fluir mais. Deixa acontecer naturalmente. Tá acontecendo. E com você? Como é que tá saindo a sessão? Ai, Sessão, né? É, parece sextou, sessão. É uma sim. sessão hoje, foi sessão. Como é Hoje que a gente tá tá indo indo? bem, eu tô animada. Eu vou agora conversar com as Você tá de meninas. folga hoje? Tive Folga, né? folga hoje. Vou conversar com as meninas. Então você fala as meninas, você já falou outra vez. Quem são Uma essas meninas? gira. Ah, tá. Tem gira agora. Vou conversar com as meninas. Fica com Deus e bom papo aí. Beijo. Tchau. Até semana que Valeu, vem. tchau, tchau. Peraí. Até semana.